Babilônia. Mas Deus diz lá no povo de Jeremias: trabalhem pela paz, orem pela cidade pela qual reportei, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então nessa noite nós vamos fazer aqui um ato profético. Nós vamos orar pela nossa nação, nós vamos orar pelo nosso país, nós vamos orar pelo nosso povo, nós vamos clamar ao Senhor, porque Deus tem grandes coisas para fazer. Nós somos o Daniel da nossa geração, queridos. Deus não coloca. Queridos, vocês estão me escutando bem? Não estou tendo retorno. Está ruim, né? Amém. Queridos, Deus não coloca homem que não tenha coragem de caverna do leão. No máximo que vai enfrentar é um gato, é um gatinho. Mas nós estamos aqui, servos de Deus, com coragem. Nós vamos agora nos levantar em oração, porque nós vamos interceder pelo nosso povo. A prosperidade do Brasil, a nossa prosperidade depende da prosperidade do nosso país. Deus estava ensinando isso para Daniel. Quando Daniel faz essa oração no capítulo 9, ele ora e ele chora pelo seu povo. Ele pede a Deus que perdoe os pecados da nação. Ele pede a Deus que olhe com misericórdia. E no mesmo instante que Daniel está colocando em oração, a Bíblia vai dizer: Daniel diz, eu ainda falava e o anjo veio e me trouxe resposta. Eu creio que no momento que nós estivermos aqui orando pelo nosso país, enquanto nós estivermos ainda falando, Deus vai enviar o seu anjo para trazer resposta para nós, para trazer a paz para o nosso país. Orem pela paz, orem pelo lugar, o lugar pelo qual eu coloquei vocês. Ora pelo lugar onde Deus te colocou, querido. Ora pelo lugar onde você está, pela família que você está, pelo trabalho que você está, pelo país que você está. Agora vamos fazer uma corrente de oração. Feche os corredores. Vamos orar intercedendo pela nossa nação.
oração, com santidade, com vida. Se entregue na presença do Senhor e a cada dia entenda: você vive para Deus, nós nascemos para servir a Deus. Eu quero ser um prazer para ti e me entregar de todo o coração. Eu quero ser um prazer para ti e me entregar de todo o coração. Mais alto.
Gerações vêm e vão, mas o seu nome permanece para todo sempre. Nós queremos adorar e bendizer, entronizar o teu santo nome, Jesus. Jesus nos leva.
Tu sempre serás santo para sempre. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar um texto que eu estou sonhando com ele já. Sonhando com esse texto. Quem puder, abra sua Bíblia, por favor. Êxodo capítulo 35. Segundo livro aí, do Antigo Testamento. Êxodo capítulo 35, a partir do verso 4. Amém? Capítulo 35 do livro de Êxodo, a partir do verso 4. O texto diz: Então Moisés disse a toda a comunidade de Israel: Foi isto que o Senhor ordenou. Entregue uma oferta ao Senhor. Todas as pessoas de corações generosos apresentem as seguintes ofertas ao Senhor: ouro, prata, bronze, óleo de oliva para as lâmpadas, especiarias para o óleo da unção e para o incenso perfumado. Aqui, após o Senhor falar com Moisés, ele transmite ao povo. E o Senhor então dá o modelo da construção do tabernáculo, das vestes sacerdotais. Aí nós vamos pular lá para o verso 20, capítulo 35, verso 20. Então toda a comunidade de Israel se despediu de Moisés. Todos aqueles cujo coração foram movido e cujo espírito foram tocados, voltaram como uma oferta ao Senhor. Trouxeram todos os materiais necessários para a construção da tenda do encontro, para a realização da cerimônia e para a confecção das roupas sagradas. Todos que tinham coração dispostos, tanto homem como mulheres, vieram e trouxeram para o Senhor suas ofertas de ouro na forma de argolas, brincos, anéis, colares, e apresentaram todo tipo de objeto de ouro como oferta especial para o Senhor. Vamos lá? Vamos para o capítulo 36. Capítulo 36, pula aí um pouquinho, porque tem muita informação. É 36. Capítulo 36, verso 3. Moisés lhes deu os materiais doados pelos israelitas como oferta para a construção do santuário. O povo, porém, continuava a trazer voluntariamente mais ofertas todas as manhãs. Por fim, os artesãos que estavam trabalhando no santuário interromperam a obra e informaram a Moisés: O povo trouxeram mais do que o suficiente para completarmos o trabalho que o Senhor nos ordenou. Então Moisés deu a seguinte ordem, que foi transmitida a todo acampamento: Homens e mulheres, não preparem mais ofertas para o santuário, já temos o suficiente. Assim o povo parou de trazer as suas ofertas. Suas contribuições foram mais do que suficiente para completar todo o projeto. Amém? Queridos, eu estava lendo esse texto aqui e sonhando. Como Deus moveu aquele povo, como Deus tocou o espírito deles, como eles foram constrangidos pelo próprio Deus em trazer a oferta para a construção do santuário. Chegou ao ponto de falar: gente, já deu, sobrou, pode parar. Eu estou sonhando com isso. Nós estamos construindo o templo e eu creio que Deus vai tocar, Deus vai mover pessoas, Deus vai tocar espírito de pessoas e eles vão estar ofertando para esta obra, a ponto de daqueles pedreiros dizer assim: é o suficiente para a construção da obra. Amém? Glória a Deus. Querido, deixa eu dar um testemunho para vocês aqui. Quando estava construindo a nossa sede em Goiânia, chegou o momento de colocar aquela laje, primeira laje, e precisava de muita madeira. E o apóstolo estava contando que o pastor Olaci, que é o esposo da Maria Ângela, foi no estado do Pará e comprou um caminhão de madeira. Foi o que ele podia comprar, foi um caminhão de madeira, porque ele estava abrindo um material de construção.
Quando o caminhão de madeira encostou na porta dele, o apóstolo ligou: senhor Laci, precisamos de madeira. Aí ele disse assim para o homem do caminhão: vai para a sede da igreja, a igreja precisa da madeira. Aí ele disse: agora eu vou adiar a abertura da minha loja. Na mesma semana chegou uma carreta, querido, com o dobro de madeira que ele havia comprado. E ele falou: não pedi essa madeira. Ele falou: não, o proprietário viu a sua ficha quando você comprou e mandou esse caminhão de madeira que estava sobrando para você. E ele começou a loja de materiais de construção com uma carreta de madeira, não era um caminhão. E até o dia que eu me informei, ele já tinha 3 lojas, porque Deus o abençoou e ele tem prosperado. Ele tem prosperado. Por quê? Porque ele disse assim: não descarrega madeira, leva para a construção da igreja. E assim foi feito. Querido, aquele que ofertar na construção desse templo vai sentir o mover de Deus, vai ver a bênção de Deus, vai ver a prosperidade de Deus, porque Deus se agrada quando o povo coloca o coração no templo. Amém? Glória a Deus. Experimente isso. Faz prova do Senhor, experimenta Ele. Deus vai agir com prosperidade nesta igreja como nunca agiu. Amém? Amém? Nós temos os envelopes para você colocar a sua oferta normal, mas temos também envelope para a construção da igreja. Se você quer ofertar, também tem a maquininha para cartão de crédito ou débito. Se você quiser fazer o Pix também. Amém? Nós vamos pegar os envelopes, nós vamos orar agora, vamos consagrar esse momento ao Senhor, o momento que nós entregamos nossos dízimos e as nossas ofertas, e também a oferta para a construção do templo. Tenha essa certeza, os céus estarão abertos sobre nós, a graça de Deus será derramada sobre as nossas vidas. Aquele que o coração for generoso e que voluntariamente fizer isso, vai receber de Deus aquilo que ele tem. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar pela vida financeira da igreja. Vamos orar por essa construção. Como a pastora abriu aqui o culto, Deus vai operar no meio do seu povo, independente daquele governo que está lá, independente dos planos, dos projetos governamentais. Deus é o sustento do seu povo. Deus é o sustento da igreja, e é Ele quem nos provê todos os dias. Pai querido, nós estamos consagrando este momento ao Senhor. Continuamos a adorar ao Senhor, e adorando agora com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, porque adoramos ao Senhor pelo que o Senhor é. Pelo que o Senhor é. O Senhor é um Deus santo, o Senhor é maravilhoso. Não temos palavras para descrever o que o Senhor é. O Senhor é Deus, o Senhor é incomparável, o Senhor é santo, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Nós declaramos, Senhor, a prosperidade da igreja, nós declaramos a construção desse templo, nós declaramos o mover do Senhor sobre todas as famílias, sobre todos os trabalhos, sobre todos os comércios. Pai, o teu povo irá crescer nesses dias como nunca cresceram, porque a glória do Senhor descerá sobre este lugar. Nós consagramos a Ti, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Mais um dia de campanha. Como foi falado no início, o 8º dia da campanha de Daniel. A maioria das pessoas estão participando, a maioria absoluta, a igreja está cheia todos os dias. É uma campanha diferenciada. Fala-se até que é uma campanha, por ser muito participativa, uma campanha forte. Mas eu vou até mais longe, porque é uma campanha de resultados. Eu já recebi tantos milagres, sou testemunho disso, e olha, uns milagres bem gorduchos mesmo. Todo ano, Deus me agracia com milagres da campanha. E antes de começar, temos alguns visitantes? Visitantes? Levanta a mão um pouquinho mais alto que vai que eu não enxergo. Amém. Qual que é o seu nome? Gibes. Seja bem-vindo, Felipe. Em nome de Jesus, essa igreja, sinta à vontade, é a sua igreja. Amém? E falando na campanha, a gente fala assim, mas por que essa campanha, ela é tão diferenciada? E falando em campanha, porque muitos
estão participando, a maioria sabe, mas nós temos visitantes, temos novatos e temos pessoas, inclusive até antigas da igreja, que às vezes acham assim: a campanha é uma campanha que é feita anualmente, geralmente na mesma data, e fala: olha, perdeu a importância religiosa. Quero deixar bem claro que a campanha de Daniel, ela não é religiosa em aspecto nenhum, porque ela é fundamentada em princípios bíblicos, e religiosidade são regras de conduta de homem, que vira costume. Não é o caso nosso. Então, falando de campanha, porque como nós estamos no auge, no 8º dia, essa semana que vem começa um período mais crucial, mais difícil, que para mim eu acho, e a gente fala o que é campanha. A campanha no sentido simplista do significado. Campanha é um conjunto de atos, de ações, de esforços para atingir um fim, para atingir um propósito. Ontem na pregação foi muito bem falado que a motivação, o motor da perseverança é você ter um alvo, é você ter um propósito. E é isso que a palavra campanha significa. E a palavra campanha também é usada no mundo. Existiam as campanhas militares, que são conjuntos de ações militares para determinado assunto. Tem a campanha mais famosa, que é a eleição, a campanha eleitoral, todos conhecem, aonde o candidato, com uma série de ações, ele age com um esforço para conquistar meu voto, para conquistar seu voto, para obter o retorno. Então, a campanha eleitoral é algo muito presente nas nossas vidas. Mas existe uma diferença muito e crucial, marcante, entre a campanha do mundo, e eu não vou falar campanha da igreja, vou falar campanha espiritual. E qual a diferença principal? É o foco no resultado. A diferença crucial e marcante da campanha do mundo é que a campanha do mundo, ela é uma via de mão dupla. O homem depende do homem. Se eu sou candidato, eu dependo do seu voto. Você pode votar ou não em mim. Então eu dependo de homem. Na campanha da igreja espiritual é diferente. É uma via de mão única. Eu faço a campanha, eu me coloco, mas quem é o garantidor da campanha é o nosso Deus. Quem é o fiador das minhas petições é o nosso Deus. Olha aqui o prospecto de vocês. A minha não é porque está preenchido não, olha o jornal. É porque eu faço muita bagunça e eu ponho um jornal para eu não esquecer que Deus vai fazer para mim esse ano. Então o que é a campanha? Vocês estão vendo uma assinatura embaixo? Está escrito de 14 de setembro a 4 de outubro. Mas eu estou vendo uma assinatura embaixo. Essa assinatura é imaginária, porque ela é espiritual. É uma rubrica, estou falando, é o Todo-Poderoso que garante a vitória. É o Todo-Poderoso que vai te dar o retorno. Não é homens. Então esse que é o diferencial da campanha, esse que é o marco da nossa campanha. E nós temos um modelo que nós vamos seguir. Mas antes de falar da campanha de Daniel, eu vou fazer uma pergunta para você. Para que serve a campanha? Você vai falar: para receber meus pedidos. Eu falei, imitei igual um Nutri, que ele fala que é o Nutri das estrelas. Ele fala: você não sabia? Então imitei ele, viu, gente? Não é meu. Aí ele fala, você vai falar: claro que é para receber meus pedidos. Mas é muito mais profundo que isso. Então guarde essa pergunta: para que serve a sua campanha? Qual o motivo para que ela realmente, profundamente serve? E essa campanha especificamente, a campanha nós seguimos o modelo de Daniel. E nesse modelo de Daniel, ele nos dá os fundamentos dessa campanha. O Daniel, foi tão tremenda a história de Daniel, que deu um livro para ele. O livro de Daniel. E aqui, o tema da nossa campanha é o 10:12. Mas nós vamos começar lá pelo 11. Nós vamos ficar no 11, 12 e 13.
Então, Daniel, o modelo nosso é o modelo de Daniel. E eu acabei de falar que a campanha de Daniel é uma campanha de sucesso, de 21 dias consecutivos. Ela é muito intensa, não é fácil, porque nós temos campanhas tradicionais que nós fazemos toda quarta-feira, mas é uma quarta, pula outra quarta. Essas são 21 dias que a igreja é aberta todos os dias. A primeira semana é fácil, para mim a segunda semana que inicia vai ser a mais difícil, que é a da perseverança. E nessa campanha de Daniel, nós vamos pelo 11, mas primeiro eu vou falar por que ela é uma campanha de sucesso. Você vai falar, então é porque a história de Daniel foi um sucesso total. A vida de Daniel foi uma maravilha. Não. A história de Daniel começa ao contrário, por uma tragédia. Daniel, foi um prisioneiro de guerra. Após a invasão de Nabucodonosor em Jerusalém, Daniel, ainda jovem, por cerca de 15, 16 anos, todo mundo já acho que está cansado de ouvir isso, mas para quem não sabe, para dar um resumão, ele foi levado cativo como escravo. Ele era de descendência real, ele é um nobre de linhagem real, acostumado a ser servido e passa a ser escravo. Ele vai para o palácio como escravo, com uma nova cultura, uma nova língua, com um novo propósito. E essa tragédia não começa assim. Daniel, o chefe de Daniel era um eunuco. Na Bíblia não relata que Daniel foi casado, teve filhos, não existe essa informação. Mas cogita-se pelos estudos que pode ser que Daniel, quando chega na Babilônia, ele possa ter sido castrado. Por quê? Porque ele estava submisso aos eunucos, e os eunucos que serviam aos reis eram castrados. Então, para você ver que a vida de Daniel, a história de Daniel, começa numa tragédia, numa dificuldade muito grande, longe e tudo difícil. Mas por que nós temos como modelo Daniel nessa campanha? Porque mesmo diante dessas dificuldades, Daniel permaneceu, ele continuou. Não tem relato de tentativa de suicídio, não tem relato de murmuração, não tem relato disso, pelo contrário, tem relato de um homem que permanecia firme no Deus que ele conhecia da família dele, porque ele poderia ficar revoltado com Deus. Por que é Deus que o Senhor permitiu que isso me acontecesse? Pelo contrário, ele seguiu uma caminhada de exemplo. Até agora a história dele não é de sucesso, mas os resultados, os desafios dele em Deus, todos foram de sucesso. Isso que é importante. Por isso eu vou começar a dizer aqui, se alguém vem aqui e está achando que a vida está ruim, que você viveu uma tragédia, viveu uma decepção ou um desafio, eu vou falar para você: continua firme, continua a sua caminhada em Deus, porque grandes coisas têm para acontecer. Porque Daniel não precisava ter, se o Daniel tivesse parado, não tinha o livro de Daniel. Então por isso que nós baseamos muito na história de Daniel. E agora, antes da gente ler, porque nós vamos ficar só no 10, 11, no versículo 11, 12 e 13, eu quero uma passagem interessante no 10, 3, que vocês não precisam ler, que eu só leio, quando ele fala do jejum. Porque nós ficamos de jejum, oração, durante 21 dias, e conectados com o Espírito, que é o importante, porque é o Espírito que tem que ser o guia, e o Espírito Santo que tem que ser o direcionador. Agora eu achei algo interessante, que eu não sei se já foi falado nas pregações, creio que não, e eu não tinha prestado atenção. Lá em Daniel 10, 3, Daniel falando: não comi nada saboroso, a respeito do jejum dele, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada, até que se passasse 3 semanas. Olha que legal isso, porque a gente fala da comida, da bebida, e Daniel não estava usando desodorante nem perfume. Naquela época eram óleos essenciais,
eram perfume naquela época, era de alto valor, ele era comparado com ouro e prata, e era um lugar muito quente, tecido muito grosso, não tinha ar-condicionado, na boa igual nós estamos, não tinha ventilador, e não era nesse caso, eu pensei, será que é algo por higiene? Alguém está fazendo jejum aqui de desodorante? Eu não acho que não, né? Nós vamos colocar um fiscal, o fiscal do desodorante, tá, levanta o braço aqui na porta. Por quê? Porque jejum é aquilo que me custa, e isso custava para Daniel. O perfume, a fragrância, era sinônimo de riqueza, ele simbolizava status social, religioso e até de hospitalidade. Então quem usava perfume naquela época era muito chique, e Daniel tinha esse costume, porque na terra dele ele era nobre, ele era de linhagem real, então para ele custava ficar sem perfume. Por isso não seja fiscal do jejum do seu vizinho, do seu irmão, porque o que me custa, às vezes não te custa. Então isso deixa muito clareza o que seja o jejum. O jejum é aquilo que me custa. Não é o tema da campanha, mas eu tive que falar, porque quando eu vi essa flagrância aqui, jejum da fragrância. Vamos ter o fiscal do desodorante. Diz meu marido que eu era fiscal do trânsito. Gente, para quem fez encontro de casar comigo, eu tenho melhorado. Eu não tenho recebido elogios, vou reclamar publicamente isso, mas eu tenho melhorado. Olha, um esforço é grande. Aí tem o fiscal do trânsito. Quem quiser saber o que é que não fez encontro de casal, tem que fazer o encontro de casal. E agora é o fiscal do desodorante. Nós não temos ainda na campanha de Daniel. Podemos até criar o ano que vem como sugestão, não sei se vai ser aceita. Mas como nós estamos falando aqui de Daniel, dessa história de sucesso, Daniel teve vários desafios. O mais conhecido é da Cova dos Leões, não é o tema dessa palavra de hoje, mas esse caso daqui, que é o tema do versículo da nossa campanha, que é o 10:12, fala que Daniel teve uma visão, e ele ficou muito incomodado com essa visão, ele não entendia essa visão. Aí ele começou o quê? Fazer uma campanha. Aí Daniel já estava na campanha, e começa aqui, em seguida, isso aqui é o anjo Gabriel falando para ele, no 21 dias de campanha de oração. Daniel já tinha se passado um tempo, com muitas experiências, e ele mesmo assim, a diferença de Daniel era a dependência do Senhor. Ele não quis interpretar a visão, achando que era bom, ele fez uma campanha, que muitas das vezes nós quebramos a cara, porque nós trazemos as consequências para Deus, não trazemos as orientações, a direção a ser seguida. Aí o anjo Gabriel vem e fala para Daniel. Em seguida ele disse: não tenha medo, Daniel, mas eu não quero 10, eu quero o 11. O 11, antes do 10, o 12 é da campanha. E o homem me disse, esse é Gabriel, é o anjo Gabriel: Daniel, você é muito precioso para Deus. E na minha versão, você é muito amado para Deus. Por isso, ouça com atenção o que eu tenho de lhe dizer. Na minha versão ele fala: e o anjo Gabriel disse: Daniel, você é muito amado, preste bem atenção do que eu vou lhe falar. Olha que coisa maravilhosa de Deus. Vem aqui a faceta de um Deus de amor, um Deus de amor incondicional, que Ele não faz diferença do que eu pregando aqui ou qualquer outra pessoa, de uma pessoa caída lá fora, vomitada, de uma pessoa que está no presídio. Ele não faz diferença, porque o amor de Deus, ele é incondicional. Ele não é baseado em obras, não é baseado no que eu faço. Ele é um amor que não pede feedback. Nós pedimos como homem, Deus não. Aí ele está falando para ele aqui, ó: Daniel, você é muito amada. Pensa você chegar hoje aqui e falar assim: Lucélia, você é muito amada do Senhor. Aí você fala: Luciene, escondidinha, você é amada do Senhor.
Aí ele vem e fala: Núbia, você é amada do Senhor. Milene, você é amada do Senhor. Levanta. O que ele fala aqui? Levanta-te. Que demonstra que Daniel estava cansado. Já era 20 dias de campanha. Aí ele fala: levanta, pois eu fui enviado para você. Quando ele me disse isso, Daniel falando, pus-me de pé tremendo. Ele está falando: se você entrou aqui hoje com a cabeça baixa, desanimado, sem rumo, vem falando para você: você é amado do Senhor. Ergue-te, levanta, porque a sua cabeça está baixa. Coloquem-se de pé, vamos rumo, vamos marchar. É isso que Deus está falando. Porque agora, só que tem um detalhe: quando ele fala amado do Senhor, fica parecendo que ele é um amor especial. Não fica parecendo? E tem isso na Bíblia. Deus falou que Davi era um homem segundo o seu coração. Jesus falava que o apóstolo João, ele é o amado preferido, o amado dele. São pessoas que o amor é maior, não tem mais intimidade. E aqui demonstra que Deus tinha um zelo especial por Daniel. Por que eu falo? Porque ele falou que é amado, é pelo amor incondicional? Não, pelo verso seguinte. Aí o 12 vem falando. Em seguida ele disse: não tenha medo, Daniel. É o versículo da campanha. Desde o primeiro dia que você começou a orar por entendimento e a se humilhar. Olha o detalhe. Qual é esse amor maior por Daniel? Uma das coisas que Deus fala, que tem um zelo especial por nós, é a humilhação. Humilhação é rebaixar? Humilhação é submeter. Humilhação é ser dependente. É falar: Deus, por mim só eu não posso, eu preciso da condução do Senhor. Humilhação era dependente. E Deus estava falando: ô Daniel, você é especial sim, Daniel, porque você depende de mim o tempo inteiro. Você é especial sim, Daniel, porque você é submisso a mim a todo tempo. E aí ele vem contando esse segredo da submissão. E ele fala: desde o primeiro dia, seu pedido foi ouvido. Desde o primeiro dia. Vocês ouviram aí, como eu vi? Desde o primeiro dia o Senhor ouviu. Quer dizer que nenhuma das nossas orações são em vão. Desde o primeiro dia que eu coloco as minhas orações diante do Senhor, a resposta ainda não veio, mas elas são ouvidas. Desde o primeiro dia, Daniel, eu tenho te ouvido. Mas aí ele continua: você decidiu buscar entendimento e humilhar. E eu vim com a resposta. Aí vem para o 13. Por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Olha aqui. O que é que nós concluímos com isso? A resposta podia ter vindo antes. Mas houve uma batalha no mundo espiritual. Eu creio que quando o anjo vem, a resposta de Deus é como piscar de olho, é um clique, ele vem. Aí vem Gabriel trazendo mensagem. Na hora que ele entra na imigração, aí o cara da imigração fala: você é do STF? Brincadeira. Uai, eu não podia perder a piada, né? Chegou na imigração, você é do STF? Não, você não é você é do STF, vamos conversar, é do brasileiro, do STF, vamos conversar. Aí o que acontece? Gabriel ficou preso na imigração. Ele não tinha visto vencido. Seu visto você não pode entrar, seu visto está vencido. Aí o que a palavra fala? Deus teve que mandar um socorro. E o socorro ele mandou Miguel, porque era gente grande de autoridade que impedia Gabriel a entrar. A palavra fala que era o reino da Pérsia que impediu. O que é esse principado? É territorial. Quer dizer, naquela época, o reinado persa já estava dominando, inclusive, já tinha conquistado a Babilônia. Então aqueles reinos estavam dominando todo aquele período da época.
Olha o que a palavra fala. Esse principado era de governo. Ele influenciava os governos em desfavor dos planos de Deus. Outra lição que eu aprendo aqui, que começou com a palavra confirmando, nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Eu não estou falando de política agora, eu estou falando de Bíblia. Quando eu tiver o poder de voto, qualquer esfera, em qualquer área, eu não tenho que olhar se ele é bonzinho, se ele vai ser bom para mim, se ele é simpático, se ele é legal, se ele é dos meus, ele é a mesma ideologia minha, ele colabora comigo. O que eu tenho que olhar se é um homem e uma mulher de Deus. Porque se você votar, se você for com homem e uma mulher que não é temente a Deus, você é colaborador do que a nação nossa está vivendo. Então nós temos que prestar atenção, não é ideologia, é bíblico, é homem de Deus, é mulher de Deus, independente de eu gostar ou não, é princípio, porque senão todo mundo vai se dar mal. Olha a influência aqui. Um principado impediu Gabriel, teve que vir um socorro para liberar ele na imigração. Gabriel vinha em paz. O que eu aprendo com isso? Existe uma batalha espiritual, quer eu acredito, quer eu não acredito. É melhor acreditar logo. Sabe por quê? Para você começar a lutar. Existe uma batalha no mundo espiritual que impede que as bênçãos cheguem aqui. Há uma guerra. E eu volto à pergunta anterior. Quem lembra? Não, já esqueci, eu não acredito. Para que serve a campanha? Para receber só os pedidos? A campanha serve como uma arma poderosa e eficaz para a luta, para combater o diabo e seus seguidores numa frente de batalha que nós vivemos todos os dias. A campanha é isso, é munição, porque a campanha ela vem com um combo. Eu ponho no meu saco, Espírito Santo, vamos, oração, jejum, persistência. Eu coloco e falo, eu vou deixar de fazer o que eu gosto, eu vou deixar de fazer o que eu quero, mas eu vou ouvir, eu vou ter intimidade, eu vou ter conexão. Então uma campanha é armamento pesado para combater no mundo espiritual. E tem uma palavra que comprova que nós vivemos o mundo espiritual e não é brincadeira. Inclusive João, lá em 1 João 5,19, ele fala: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está sob o poder do maligno. Porque nós demos autoridade ao maligno com a queda do homem. Mas vamos fazer essa confirmação, essa prova. Vamos abrir lá, você pode colocar, lá em Mateus 4:1. Mateus 4:1. Olha a palavra que nos fala. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui mostra que nesse momento, Jesus tinha sido batizado por João Batista e ele é levado pelo Espírito para ser tentado. Essa palavra muito me marcou. Primeiro, Jesus estava como homem, e para ele poder enfrentar uma batalha contra o diabo, ele teve que ser conduzido por quem? Pelo Espírito Santo. Não pense você que você vem desarmado em qualquer batalha sem o Espírito Santo, você está com uma derrota já à frente, porque nós não podemos enfrentar primeiras batalhas sem o Espírito Santo. Jesus não enfrentou. Jesus foi batizado primeiro, para depois enfrentar o diabo. E por que é essa tentação de Jesus? Para mim tem duas grandes batalhas de Jesus. A primeira grande batalha é essa, a tentação do diabo. Porque se ele não tivesse passado para a prova, ele não tinha vencido a morte na cruz. Então Jesus tem que vencer a tentação, a nossa tentação sendo tentado. Olha, preste atenção nisso. Jesus tem
que ele tem que vencer a nossa tentação sendo tentado. E como Jesus tem que vencer a nossa morte, é o que aconteceu, morrendo por nós. É a lógica. Para poder, e isso ele deixa bem claro para nós, para poder a gente não se gloriar. Não existe homem, mulher santo o bastante que não esteja sujeito a tentações. Por isso nós temos que vigiar, que a palavra vigia. Porque às vezes você acha que está santo demais. Não, eu não caio nessa não. E deixa desprevenido. Jesus, que era Jesus, Deus, claro que ele estava como homem, e para enfrentar o diabo, ele teve que ter munição do Espírito Santo. E nós queremos entrar para a guerra de boa, quase pelado, sem armadura nenhuma. Claro que nós vamos ser derrotados. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Prova o quê? Que nós temos uma grande batalha espiritual. E continuando, Jesus depois de jejuar 40 dias, Jesus em campanha, 40 dias e 49 teve fome. 40 dias, claro que o grau de jejum dele é um grau muito diferenciado, porque ele era Deus. 40 dias e 49 e teve fome. Nesse momento de fragilidade, o diabo chega para tentar. E Jesus ele vai passar por 3 provas, que são as provas maiores que nós caímos. A primeira prova, eu vou resumir, é a prova quando ele estava com fome. O diabo fala: olha, você está com fome, você está fragilizado, por que você não pega essas pedras e transforma em pão? Aí Jesus ele faz uma coisa sensacional, ele combate o diabo com a palavra. Por isso que nós temos que ser conhecedores da Bíblia. Se eu não conheço a Bíblia, como é que eu vou entrar com a espada da palavra, que é o Espírito, para combater? Ele fala: olha, não é só de pão que vive o homem, não. Ele podia ter transformado a pedra em pão, podia, mas era uma necessidade, uma dificuldade dele física. Ele estava com fome. Ele era homem naquele momento, ele estava com fome. Então não é fácil as tentações. Aí depois ele volta para ele e ele fala, aí o diabo leva ele para a cidade santa, coloca ele no mais alto lá do templo e diz: se você jogar daqui, manda a ordem que os anjos vêm te pegar. O que ele estava trabalhando em Jesus? No orgulho. Você não é tão poderoso assim? Prova que você é poderoso, prova que você é Deus, manda seus anjos te pegar lá. O que ele fala? Ele combate de novo, ele responde: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo leva ele no monte mais alto, mostrou, esse aqui é o que fala lá em Daniel, mostrou todos os reinos, e ele fala uma coisa aqui: se você me adorar, se tu me adorares, ele fala que eu vou te dar todos os reinos, a recompensa de poder e riqueza. Você pode dar o que não é seu? O diabo estava dando para Jesus o que nós, com a queda, tinha dado para ele. Ele fala: olha, eu te dou todos esses reinos. Olha, tanto que o domínio de Satanás sobre todos, no mundo inteiro. Então nós não podemos ser ingênuos, as nossas batalhas são em níveis espirituais. Por isso que campanha é uma ferramenta, é uma estratégia, como jejum, oração e a conexão com o Senhor. Ela é uma estratégia, porque sozinho nós não podemos, porque o mundo está dominado pelo maligno, e nós vivemos uma batalha espiritual. Tanto é que lá em Efésios 10, 18, Efésios lá, e Paulo manda umas armaduras, fala: olha, nós vivemos uma batalha aqui, e eu vou te dar uma armadura. O que é essa armadura? Na verdade, uma figura de linguagem, quando ele fala armadura, são o quê? Uma comparação que ele deu. Ele fala: olha, você tem que ter qualidades espirituais. Presta atenção, você tem que buscar qualidades espirituais para poder batalhar no mundo espiritual. Porque nós temos derrotas? Porque às vezes nós não estamos munidos da armadura por completo. Está falhando, está quebradinha, está velha. A campanha renova, lubrifica.
Então ele vem e fala: vocês precisam de qualidades espirituais para vocês lutarem o quê? Contra as forças espirituais do mal e contra as ciladas do inimigo. E aí nessa armadura, ele fala, qual que começa com o principal? Ele fala, é o capacete da salvação, o garantia da salvação. Para você entrar numa guerra espiritual, fala, por que será que eu faço campanha? Tem muita gente lá fora que nem conhece o sentido da campanha, que pede esse folhetim para fazer campanha. Por que às vezes não recebe? Ele não está revestido, ele não está preparado para a luta, ele não está armado. O principal, a salvação. Como é que você entra numa guerra contra o diabo se você não tem o capacete da salvação? E o que é o capacete da salvação? É eu aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. É a minha garantia que meu nome está escrito no livro da vida. Por isso, se alguém aqui não aceitou Jesus hoje como Senhor e Salvador, ou não tem certeza dessa garantia de salvação, hoje é o momento, porque amanhã você não pode ter chance. Ninguém sabe o dia que eu vou morrer. E eu tenho uma triste notícia: eu já não estou mais com idade de ficar escolhendo palavra para te falar. Se você morrer sem aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você vai para o inferno, e lá é quente, você não tem jeito de sair. E achando que está um calor, lá o trem está fervendo. Então é a triste notícia: nós não temos tempo a perder. Se você não tem o capacete da salvação, é melhor colocar ele hoje. Não deixe para amanhã por vergonha, não deixe para amanhã porque eu não sei o que vai pensar, eu nem entendo direito o que essa mulher está falando. É melhor resguardar. Eu não entendi, mas eu fiz e estou garantido. Se eu não entender muita coisa, e se eu achar que eu estou correndo risco, eu falo, é melhor fazer, porque eu sou da preventiva. Então ele vai e fala, olha, você precisa da justiça no seu peito, você tem que procurar ser honesto, íntegro, um coração justo, um coração aquebrantado, um coração humilhado é esse, o coração justo. Ele fala, olha, a verdade tem que estar na sua cintura. As pessoas, quando você falar, tem que acreditar no que você está falando. Eu tenho dificuldade nessa área, mas eu vou procurar mudar. Eu preciso do cinturão da verdade. Se minhas calças vai cair, eu vou passar vergonha. Aí ele fala os pés do evangelho. Ai, mas eu sou tão vergonhoso. Na igreja até eu posso falar alguma coisa, mas fora, o tempo está passando. A regra é, não aceitou Jesus, inferno no sujeito. Não tem mais desculpa. Vou aproveitar uma vida. Um dia um colega meu falou, depois eu aceito Jesus. Filho, você não sabe o dia que você vai morrer. Pode ser que não dá tempo. Então, eu preciso de falar as boas novas, e nós não estamos com tempo para perder. Às vezes, até pensa que é uma pregação ousada, que eu estou falando de forma muito dura em algumas coisas de governo, que tem muita gente que se chateia porque eu não estou falando de política, eu estou falando de governo espiritual. E aí ele vem, e da mesma forma com salvação, não é brincadeira. E aí ele fala, olha, você precisa do escudo da fé. Crê que os seus pedidos que estão aqui vão ser realizados, porque existe uma garantia, existe uma assinatura imaginária espiritual aqui, que garante que vai concretizar. Não é por merecimento, está demorando, sei lá se minha bênção está presa lá na imigração, eu espero que não. Aí eu vou falar, não, sou do STF, pode liberar, libera aí a bênção. E aí ele, o escudo da fé, mas eu tenho um principal, que é lançar a palavra, uma palavra de ordem, que a espada da palavra é a espada do Espírito, onde eu lanço uma palavra de ordem, onde eu lanço uma palavra profética, onde eu creio que vai realizar, não porque eu sou bom, porque eu sei em quem eu sirvo. E é isso que por isso que eu vim falar de campanha, porque às vezes nós não valorizamos a campanha, porque nós não entendemos o propósito. Porque vocês nunca precisam esquecer isso. Campanha é uma munição que eu tenho, é para poder enfrentar o diabo, é o combo. É isso que a campanha serve, porque às vezes nós distraímos com as nossas coisas do dia a dia, nós distraímos conosco, nós distraímos com o mundo e perdemos o foco, e com Deus o foco é o resultado.
E encerrando, porque agora deu minha meia hora e eu estou cumprindo o horário. Eu quero falar agora do capacete da salvação por último. Se alguém aqui, vou fazer a chamada final, e se você está incomodado, não precisa nem às vezes vir na frente, levanta a mão, que alguém vai lá. Se alguém aqui não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ou tem dúvida dessa salvação, vem aqui na frente, que nós vamos orar para você. Os pastores vão acompanhar e fazer uma profissão de fé. Se você tem alguma dúvida, vem aqui na frente. Isso é um momento importante, é porque nós não sabemos o dia da manhã. E se você tem um pedido, nossa, eu queria tanto comprar uma casa, eu faço campanha e não consegui, verifique se a sua armadura está completa. Nossa, a minha mãe, eu falo isso por mim, eu oro por tantos anos e ela não aceitou Jesus, eu já até desisti, estou cansado. A culpa é dela ou de quem está orando? De quem está orando, quem está recebendo não tem entendimento. Nós temos que persistir. Amém, glória a Deus. Ori carabaxara canta labaxara canta labalas. Ori canta la xiri canta labaxara canta la. Todo mundo, Senhor, em oração, levanta as mãos. Levanta as mãos. Ori carabaxara canta labaxiri canta labalas. Oh Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradeço, porque o capacete da salvação está sendo colocado nessa irmã esta noite. Ricarabashiri cantalaias. O capacete da salvação está sendo colocado. Senhor, em nome de Jesus, vem escrevendo, Senhor, no livro da vida o nome dela. Senhor, a palavra do Senhor fala que quando nós reconhecemos publicamente o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, a palavra do Senhor fala, Senhor, de Calabashiri Cantalaias, mudou o status da tua filha. Ela tem feito a campanha, mas nesse instante a campanha dela vai ser diferente a partir de agora, porque ela está revestida com o capacete da salvação. Reveste ela agora com a couraça da justiça, com o cinturão da verdade, os pés do evangelho, o escudo da fé e a espada da palavra. Nós lançamos uma palavra de ordem. Ô diabo, você que está se movendo contra a vida da tua filha, ela nesse instante, publicamente, ela confessou Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Nesse instante, o nome dela está sendo escrito no livro da vida. Nesse instante, ela não pertence mais a esse mundo, ele pertence ao Senhor Jesus. E o diabo não tem poder para tocar, o diabo não tem poder mais, porque Jesus venceu a morte daquela cruz. Senhor, em nome de Jesus, que a armadura seja colocada, porque quando a tentação vir, no momento de aflição, ela tenha força para lutar. Que no momento que ela vir, ela lembrar que ela serve um Deus poderoso que não perde batalha. Nós queremos te louvar e te agradecer, porque há festas nos céus. A palavra diz que quando um aceita o Senhor Jesus como Senhor Salvador intermédio, pecados nossos são perdoados. Oh, aleluia, glória a Deus. Derrama o teu poder sobre a tua filha, Senhor, em nome de Jesus. Se tem mais alguém que quer fazer um pacto com o Senhor essa noite, que quer uma conexão real com o Senhor, que quer dizer: diabo, você não tem poder mais para tocar em minha vida, porque Jesus venceu a morte naquela cruz. Jesus, no momento de angústia, que não sabia se ele ia conseguir, ele suando sangue, ele falou: Deus, faça a tua vontade. E ele vai naquela cruz por mim e por você sem merecimento. Ele vence a morte. Ele vence a morte para que nós não fôssemos para o inferno. Toda a honra, toda a glória para o Senhor Jesus. Continua orando. Começa a colocar seus pedidos diante do Senhor. Fala: Senhor, libera no mundo espiritual. Fala: meus pedidos que estão aqui nesse prospecto, começa a liberar, Senhor. Ora, balaias. Fala: Senhor, está aqui, Senhor. Está aqui meus pedidos. Oh, o Senhor é o fiador, o Senhor é o garantidor. Começa a clamar para seus pedidos. Começa a clamar para seus pedidos e dizer: Senhor, aqui estão meus pedidos. A responsabilidade é sua, meu Deus. Eu dependo do Senhor. Eu nasci para te chamar de amor. Oh, aleluia. Eu nasci para te chamar de amor. Oh, glória a Deus.
chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem, mas eu sou Deus, eu estou esperando Deus, eu escolho isso todo dia, já não vivo a minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu sou Deus, Nós escolhemos a Deus. Oh Senhor, vem derramando o teu poder sobre essa igreja. Abençoe cada família, abençoe a casa, abençoe essa semana. Cuida, protege, livra. Oh Jesus, vem derramando o teu poder sobre cada casa nesse instante. E a proteção do Senhor, que nós continuamos firmes nessa campanha essa semana. Capacita os pregadores, capacita, Senhor, nos protege, nos ensina, Senhor, a perseverar, mesmo diante das dificuldades. Coloca o seu pensamento no que das suas petições, da sua família, e fala: Senhor, obrigada. Obrigada pela tua palavra, obrigada pela tua presença no teu Espírito. Oh, amém. Pastor, algum recado? E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Vão com Deus, que seja uma semana abençoada. Que a proteção e o sangue do Cordeiro esteja sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Estamos em